Ó, imagine que eu tenho um quadrado e eu sei a área do quadrado, só que eu quero descobrir o valor dos seus lados. Então, eu sei a área do quadrado, que é de 1.296 metros quadrados, só que eu quero descobrir o valor do lado desse quadrado. Como que eu vou descobrir o valor do lado desse quadrado? Primeiro, toda vez que você tiver a área de um quadrado e você querer saber o valor dos lados desse quadrado, é só você extrair a raiz quadrada desse número. Quando você extrai a raiz quadrada desse número, você vai descobrir o valor de cada lado, que vai ser o resultado dessa raiz quadrada. Aí aqui eu tenho uma raiz quadrada de um número grande. Como calcular a raiz quadrada de um número grande? Então vamos usar a regra do pontinho. Onde que eu vou colocar o pontinho? Entre o 2 e o 9. Aí eu vou olhar, quem está antes do pontinho? 12. 12 não tem raiz quadrada. Agora, antes do 12, quem tem raiz quadrada? Antes do 12, quem tem raiz quadrada é o 9. Qual a raiz de 9? 3. Então já sei que é na casa de 30. Então, ou é 31, ou é 32, ou é 33, ou é 34, ou é 35, ou é 36, ou é 37, ou é 38, ou é 39. Aí eu vou olhar o último número, ó. Terminou em 6. Lembra? Para mim saber o segundo número, terminou em 6. Então eu vou ver duas possibilidades de multiplicar um número por ele mesmo que termina em 6. E tem duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? 4 vezes 4, que dá 16. Ó, multiplicando 4 por ele mesmo, ó. Que terminou em 6. E tem outra, né? 6 vezes 6, que dá 36. Que também terminou em 6. Então, o segundo número aqui, ou vai ser o 4, ou vai ser o 6. Por quê? 4 vezes 4, 16, terminou no mesmo 6. E 6 vezes 6, 36, terminou no mesmo 6. Então, o número que eu vou colocar aqui, ou é o 4, ou é o 6. Eu vou por ordem, né? Eu vou colocar o 4 para me ver. Aí eu vou multiplicar agora 34 vezes 34. Se der 1.296, é o 34. 4 vezes 4, 16. Vai uma. 4 vezes 3, 12 e um 13. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9 e um 10. Infelizmente não deu. Deu 1.156. Então, se não deu 4, eu vou tentar o 6, né? Como eu tenho duas possibilidades, eu vou fazer aqui do lado, ó. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. 1, 3. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. 3 vezes 6, 18. Vai uma. 3 vezes 3, 9 e um 10. Ó. 6, 9, 2, 1. Então a raiz quadrada de 1.296 é o 36. Então o valor de cada lado aqui será 36. Então o valor do lado desse meu quadrado será de 36. Vamos ver agora expressões numéricas envolvendo raiz quadrada de racionais. Vou apagar aqui rapidinho para a gente ver um exemplo. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, raiz de 1/4 menos raiz de 36 sobre 49 mais 1 sobre 2. Como resolver uma expressãozinha numérica desse estilo? Primeiramente, vamos calcular as raízes e depois vamos calcular a adição de inteiros. Então, como resolver isso? Primeiramente, ó, qual é a raiz de 1? 1. Qual é a raiz de 4? 2. Menos. Qual é a raiz de 36? 6. Qual é a raiz de 49? 7. Mais 1 sobre 2. Aí depois disso, vamos ter que tirar o MMC de 2, 7 e 2. Aqui do lado, ó, por 2 vai dar 1, por 7 vai dar 1 e 1. 2 vezes 7, 14. Coloco um 14 para todo mundo. O que eu vou fazer com esse 14? Eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 1, 7. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 6,
12. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 1, 7. Aí o que é que eu vou fazer? Somar os positivos, né? 7 mais 7 dá 14. Menos 12 sobre 14. O 14 permanece, né, pessoal? Eu somei esse e esse. Aí ficou 7 mais 7, 14. O menos 12 eu copiei. 14 menos 12 vai dar 2 14avos. Que o 14 eu não... Aí aqui é só simplificar por 2, ó. Que vai dar 1 sétimo. Então, resolvido, deu 1 sétimo. Vamos ver agora uma expressãozinha numérica envolvendo números, raiz quadrada de decimais. Certo? Por exemplo, imagine que eu tenho, ó, raiz de 0,16 mais raiz de 0,81 menos raiz de 2,25 menos raiz de 1,96. Como calcular isso? Primeiramente, vamos calcular todas as raízes desses decimais, usando aquela regrinha prática. Primeiro, qual a raiz de 16? 4. Como eu tenho duas casas, então eu vou ter uma casa depois da vírgula, então é 0,4, uma casa só. Mais, qual a raiz de 81? 9. Como eu tenho duas casas, eu vou ter a metade, então uma casa só, 0,9. Uma casa só depois da vírgula. Menos, raiz de 2,25. Tirando a vírgula, raiz de 225 vai dar 15. Como eu tenho duas casas, eu vou ter a metade, então 1,5. Menos, tirando a vírgula, raiz de 196 vai dar 14. Como eu tenho duas casas, então a metade de duas, 1. Pronto. Então, tirei, usando a regra prática, né, da raiz de 0,16, 0,81, 2,25 e 1,96. Aí agora eu vou circular os positivos, que no caso é 0,4 mais 0,9, e somar. 4 e 9, 13, vai 1, então deu o quê? Mais 1,3. E vou somar os negativos, né? 1,5 mais 1,4, que vai dar 2,9, menos 2,9. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Vai ficar 2,9 menos 1,3, que vai dar 6, 1,6. Como eu estou devendo mais do que eu tenho, o resultado vai ser o que? Negativo. Então, o resultado menos 1,6. Então, todos os números que possuem raiz quadrada, eles são chamados de números quadrados perfeitos. Então, só vai existir raiz quadrada de números quadrados perfeitos. Então, quais são os números quadrados perfeitos? Vou colocar aqui, ó. Quais são os números quadrados perfeitos até 100? Quem tem raiz quadrada até 100? Então, vai ser 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, até 100... todos esses números são chamados de números quadrados perfeitos, porque todos eles têm raiz quadrada. Se eu perguntasse qual a raiz quadrada de 1, é 1. Qual a raiz quadrada de 4, 2. Qual a raiz quadrada de 9, 3. Qual a raiz quadrada... Ah, faltou 1, pessoal. Ó, faltou 16 aqui, ó. Então, quais são os números quadrados perfeitos? 1, 4, 9... 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Já tinha esquecido 16. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Qual a raiz de 25? 5. Qual a raiz de 36? 6. Qual a raiz de 49? 7. Qual a raiz de 64? 8. Qual a raiz de 81? 9. Qual a raiz de 100? 10. Mas só são esses números quadrados perfeitos? Não. Para um número ser quadrado perfeito, basta que ele tenha raiz quadrada. Então, o conjunto dos números quadrados perfeitos é infinito. Então, eu só coloquei aqui alguns até 100. Podemos ter números quadrados perfeitos decimal,
e na forma de fração também.